Hoje a Apple faz talvez o computador mais acessível, por incrível que pareça, para quem é entusiasta de inteligência artificial. A gente tem desde o Mac Mini lá com 16 GB de memória unificada até o Mac Studio com 512, permitindo que a gente consiga carregar modelos de até 1 trilhão de parâmetros no M3 Ultra de 512, bastante quantizado esses 1 trilhão de parâmetros, mas é possível rodar nessa máquina. E um dos fatores dela se destacar nisso é a memória unificada e outro é o MLX. MLX é um framework da Apple para rodar inteligência artificial nos devices dela, principalmente os chips da família M, M1, M2, M3, M4 e agora M5. Então, se você já viu algum vídeo lá do meu canal de inteligência artificial, você talvez tenha visto que toda vez que eu vou mostrar alguma coisa ali no LM Studio, eu utilizo uma versão MLX do modelo. E outro dia alguém me perguntou, por que você não usa o GGUF? Eu falei, porque o MLX é melhor. Mas será que é? É isso que a gente vai testar hoje aqui. Como dá para rodar também no Mac o GGUF, a gente vai botar GGUF versus MLX para ver se de fato o MLX se sai melhor no hardware da Apple. Eu tô aqui com o M3 Ultra com 256 GB de memória unificada e a gente vai testar o Qwen 3.5 de 9 bilhões de parâmetros. O legal desse modelo é que ele tem 9 bilhões de parâmetros, ele é um modelo denso, ele saiu há muito pouco tempo e ele também tem capacidade de visão. Então vai dar pra gente ver uns cenários diferentes aí. Vamos lá pra tela para colocar a mão na massa, então. Então eu já tô aqui com os meus modelos carregados. Do lado esquerdo eu tenho aqui o Qwen 3.5 9 bilhões de parâmetros GGUF. Do lado direito eu tenho a versão MLX. O que a gente quer ver aqui são dois números importantes. O primeiro é o tempo de processamento do prompt. Normalmente esse é o ponto fraco do Mac. Eu vou fazer um outro vídeo comparando o M3 Ultra com uma 5090 e a gente vai ver que nesse caso provavelmente a 5090 vai ter vantagem. Mas como a gente está comparando dois formatos de modelos no mesmo computador, será que o formato vai dar pra gente alguma diferença nisso? Então é isso que a gente quer ver. Nesse caso o LM Studio entrega pra gente quanto tempo levou para a LLM dar o primeiro token. Então é o Time to First Token. Esse número a gente quer que seja o menor possível. Outro valor que a gente vai ter aqui no LM Studio é a taxa de tokens por segundo. Essa é a taxa de geração. Isso aqui é a velocidade com qual ele faz o output, que ele entrega o resultado pra gente. Aqui a gente quer que esse número seja o mais alto possível. Então vamos começar com um prompt muito pequenininho, onde a gente espera uma resposta muito pequenininha também. Então meu prompt aqui é qual o resultado de 3 mais 3? Uma coisa importante, talvez você tenha visto que a gente tem esse botão Think aqui desse lado e aqui não tem. O LM Studio não dá pra gente a opção de ligar ou desligar o Thinking do modelo na versão de MLX, mas ele dá essa opção na versão GGUF. Então a gente vai manter ele ligado, porque como a gente não tem como desligar no MLX, a gente vai manter os dois da mesma forma. E assim a gente vai poder comparar os resultados de fato. Vamos lá, vou rodar aqui então qual o resultado de 3 mais 3 no nosso GGUF. E ele começou a responder quase que instantaneamente. Ok, já temos um resultado aqui, vamos rodar agora no MLX e a gente vai poder comparar. O MLX já está levando mais tempo, viu? Ele levou um pouquinho mais de tempo para começar a pensar na resposta. Olha só o que a gente tem aqui. Quando a gente olha para a taxa de tokens por segundo, o GGUF gerou 44 tokens por segundo, que é uma boa taxa. E ele levou 0,37 segundos para começar a entregar o primeiro token. Já o MLX, a taxa foi melhor, 62 tokens por segundo. Isso é uma diferença de quase 40%, o que é incrível. Só que, quando a gente olha para o tempo que levou para entregar o primeiro token, 3,25 segundos. É quase 10 vezes mais do que o GGUF. Então o que a gente pode concluir daqui? Se a gente tem um prompt muito pequeno e a gente espera uma resposta muito pequena, essa diferença de 10 vezes aqui, ela vai pesar mais. Então provavelmente vai ser melhor rodar GGUF. Mas talvez isso não seja realidade para todos os casos. A gente precisa de mais testes. O que eu vou fazer agora é aumentar muito o tamanho do nosso prompt. Assim a gente vai saber se o GGUF vai manter essa diferença de 10 vezes quando a gente escala esse tamanho de prompt. Tem um site chamado gutenberg.org que você consegue ter acesso a livros que estejam em domínio público. Então eu peguei aqui, ó, Frankenstein. Vou pegar todo o texto dele e eu vou pedir para nossa LLM dar aquela resumida. Olha o tamanho desse prompt aqui, ó. Aqui a gente vai ter uma ideia muito melhor de como está sendo de fato o processamento de prompt. Quando eu mando enviar aqui, ó, a gente vai ver que ele já começa a processar, mas ele está indo ali, ó, 1, 2, 3, 4%. Não é mais instantâneo como foi com o resultado de 3 mais 3. Vamos esperar ele terminar aqui e a gente volta com os resultados. Vou tapar aqui para vocês não tomarem spoiler, né? Não sei se vocês querem ler o livro, mas bem, olha quanto tempo levou para processar esse prompt. 184 segundos, né? Também conhecido como 3 minutos
4 segundos. Já a taxa de resposta, ela caiu um pouco também. Porque acontece isso, quando a gente aumenta o contexto, acaba diminuindo também a taxa de geração de token. Então ele gerou aqui, ó, a resposta 32,47 tokens por segundo. Lembrando, essa daqui é a versão GGUF. Eu vou dar o mesmo prompt aqui para o nosso MLX, tá? Então, ó, livrão inteiro aqui. Deixa eu só confirmar se lá em cima tá pedindo para ele resumir. Resume esse texto. Perfeito. Vamos lá. MLX rodando. Começou a processar o prompt aqui. Também tá indo ali, ó. 1, 2, 3, 4. Vamos ver se ele vai levar mais tempo ou menos tempo do que a versão GGUF. A propósito, se ele mantiver a taxa de 10 vezes mais tempo, ele vai levar meia hora, mais ou menos, para conseguir ler isso aqui. O que não parece ser o caso, né? Porque ele tá subindo relativamente bem ali. Começou a responder aqui pra gente. Ó, não levou 10 vezes mais tempo não, tá? Pode ter levado um pouco mais, e é isso que a gente quer ver, mas 10 vezes não foi. Vamos ver também a taxa da entrega, né? A taxa do output. Será que ele vai manter ali na faixa dos 60 tokens? Acredito que não, mas quero ver qual vai ser essa diferença aí. Olha só que surpresa interessante. O tempo para o primeiro token foi menor do que o do GGUF. Então, 153 segundos. Então, o GGUF acabou levando 20% a mais do que o nosso MLX. E o MLX também entregou os tokens por segundo aqui 30% mais rápido do que o GGUF. Então, olha só, nesse cenário aqui, onde a gente tem um prompt muito grande e uma resposta relativamente grande também, aí não tem dúvida. O MLX não é só melhor do que o GGUF, ele é muito melhor do que o GGUF. E como será que vai se comportar agora com imagens? Esse é um modelo de visão, então a gente vai testar ele com imagens também. Eu vou carregar essa imagem aqui sobre um vídeo que eu fiz rodando LLMs no Raspberry Pi. Inclusive, vou deixar esse vídeo aqui no card que ficou bem legal. E eu quero que ele extraia o texto, né, e descreva a imagem para mim. Vou começar com o GGUF. Processou relativamente rápido a imagem ali. E o resultado dele aqui, ó, foi 44 tokens por segundo, 1,91 segundos para entregar o primeiro token pra gente. Vamos ver o MLX. Eu vou ignorar que o MLX só respondeu pra gente com texto extraído, tá? Porque se a gente pedir para ele regerar, ele vai gerar melhor. Mas ele levou 4,5 segundos para ler a imagem e entregar o primeiro token pra gente. Isso aqui é umas 2,5 vezes o tempo que levou o GGUF, mas ele entregou pra gente o resultado a 61 tokens por segundo, que é uns 40% a mais do que o GGUF entregou. Vamos ver a questão da escala. Se a gente tivesse mais imagens, será que essa diferença ainda seria assim? Eu tenho agora aqui, ó, 5 imagens de uma casa, né, que eu gerei também essas imagens aqui. Vamos pedir para o seguinte: cria um anúncio de venda baseado nessas imagens. Vamos começar com o GGUF, tá processando lá as imagens, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, tá entregando aqui pra gente o nosso anúncio de venda e ele levou 5,52 segundos para processar todas as imagens e entregou o resultado a 43,63 tokens por segundo. Vamos ver o MLX. As duas casas colocaram aqui Mediterrâneo no título, piscina, então eles entenderam de fato as imagens, tá? E aqui o resultado do MLX foi 7,72 segundos, então olha como essa diferença diminuiu, né? Antes era 2,5 vezes a mais do que o GGUF. Agora já diminuiu para 40%. Só que ele manteve aqui, ó, 61 tokens por segundo na geração. Então a gente pode ver que o MLX, ele escala muito bem. Ele é sempre melhor na taxa de resposta. Algumas vezes ele é até melhor na taxa de processamento de prompt, mas na maioria dos casos, mesmo quando ele é pior na taxa de processamento de prompt, se você pegar o tempo que ele vai passar gerando o resultado para o tempo que ele passou processando o prompt, vai compensar essa diferença de velocidade 50% a mais na geração. Então a gente pode dizer que, pelo menos nesse caso, para esse modelo 9 bilhões de parâmetros denso, de fato, o MLX é uma melhor opção para o dia a dia, para os casos em geral. Existe provavelmente um ou outro caso muito específico onde o GGUF vai ser mais rápido, vai ser mais eficiente. Quando você está lidando com pouquíssima entrada e a tua resposta também vai ser muito pequena. Como esse é um caso muito específico e normalmente não é a realidade, eu diria que sempre que você puder optar pelo MLX, opte pelo MLX. E se você quiser ver essa mesma comparação, só que M3 Ultra versus 5090, clica nesse card aqui. Aí a gente está falando de uma outra história completamente diferente. Se você quiser saber como que você pode rodar modelos MLX no seu celular, clica nesse card aqui, ó. Eu quero fazer até uma parte 2 desse vídeo aqui com mais coisas. Deixa aqui nos comentários se você acha que é interessante. É isso aí, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!